Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu tenho a missão de explicar de forma mais rápida que eu conseguir como você deixar de atrasar fornecedores com um método. Ainda, como faz para prever o saldo do seu caixa, que é o fluxo de caixa. Eu sou o consultor Marcelo Gomes e vou te contar 2 segredos em ter o fluxo de caixa. Descobrirá como transformar a entrada e saída de dinheiro da sua empresa em uma ferramenta poderosa de crescimento, garantindo flexibilidade financeira e decisões estratégicas mais assertivas pelo fluxo de caixa CFC. Aplicando o método CFC, que é um segredo invisível do fluxo de caixa que desenvolvi ao longo dos anos, você aprenderá a fazer um planejamento financeiro da sua empresa de forma a obter lucro mesmo em momentos de crise. Aprenderá a calcular o ponto de equilíbrio e como isso vai saber exatamente quanto terá que vender para pagar todas as contas. Saberá o momento certo de retirar o lucro e o que fazer com ele para a sua empresa crescer. Também vai aprender a calcular o valor exato do seu capital de giro. Ao final, terá a melhor ferramenta de gestão para o seu negócio, o fluxo de caixa. Te ofereço um sistema exclusivo que permitirá visualizar todas as entradas e saídas financeiras da sua empresa de forma integrada. Ele proporciona uma visão completa do seu fluxo de caixa, permitindo não só o monitoramento das finanças, mas também a identificação de oportunidades de crescimento que passam desapercebidos em momentos tradicionais. Em modelos tradicionais que essas coisas que lhe falei vão permitir que você aproveite melhor o tempo para fazer outras coisas que você mais gosta. É comum ver os empresários sem condições de ter tempo para tirar férias, muitas vezes porque não têm instrumentos confiáveis, outros por não ter previsões de recursos para dispor para suas próprias férias. Já imaginou? Programando as suas férias, voltar não ter a enormidade de coisas para fazer no financeiro? É exatamente isso que o método CFC vai te proporcionar. Na imersão do fluxo de caixa, que vou te falar melhor depois, é para você que precisa ter um fluxo de caixa realista e previsível para você saber onde está o seu dinheiro, obter o que chamam de um mapa do dinheiro. Preciso te falar que essa imersão no fluxo não é para empresas de médio e grande porte, e que tenha resolvido seus problemas de caixa e que não tenha conflito de elaboração de caixa, especialmente das previsões. Mas é para todos aqueles que precisam ter caixa sem sistema, sem planilhas, sem complicações, com alta performance na gestão financeira. Isso mesmo, é para você. É também para empresários da gestão que querem crescer, desenvolver e organizar o seu financeiro. Ainda, aqueles que desejam controlar bem seu dinheiro sem surpresa. É para você, profissional liberal, clínica, fisioterapia. Eu vejo muitos casos da fisioterapia precisando fazer o levantamento. Lembro de casos da psicologia, falando sobre montagem e outras pessoas que tiveram o seu fluxo para 12 meses. Também lembro de casos de odontologia, onde do absolutamente zero conseguiram implementar isso. Alguns casos também de farmácias, hoje muito em voga, e poder fazer as suas compras adequadamente. Lembro no caso de várias farmácias que pude atender, e também outras áreas de farmácia, de engenharia, que também atendem hamburgueria, delivery, supermercado, e também lembrando supermercado que tem as suas questões de estoque, as questões de fornecedores que possam ajudar muito com esse fluxo de caixa. Escolas também, onde a gente faz o fluxo de caixa, poder projetar para o ano todo. Autoescolas, lanchonetes, restaurantes, óticas, produtos artesanais, salão de beleza, barbearia, confeitaria, tecnologia da informação, design, transportadoras, transporte de passageiros, sorveteria. Me lembro de um caso de sorveteria onde os filhos estavam começando a controlar o grande negócio dos pais, muito importante fazer o fluxo de caixa. Também você pode usar para despachantes, eventos, energia solar, pousadas, agências de viagens, agronegócio, pequenas indústrias. Me lembro de uma empresa de pavers, revigorou sua estratégia toda, metalurgia, instalações elétricas, hidráulicas, gesso, empresas de cortinas, empreendedores que transformam o fracasso em negócios milionários.
Quero te falar o caso do Rogério Gabriel, relatado pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios. Enfrentou uma crise financeira quando sua rede de loja começou a dar prejuízo. Perdemos imóveis e bem enquanto lutava para manter o negócio funcionando. A falta de fluxo de caixa positivo e o capital de giro foi uma das causas que quase o levou a desistir. Contudo, ele encontrou uma solução a pivotar seu negócio, focando em cursos de informática que não exigiam tanto capital de giro. Numa noite de domingo, Rogério Gabriel estava prestes a abandonar o seu sonho de empreendedorismo e se candidatar a um emprego comum, à beira da falência, uma dívida de 10 milhões. Ele resistiu e, ao invés de desistir, transformou sua loja em salas de aula, e desse ponto em diante foi a virada. Criou uma rede de ensino profissionalizante maior do mundo, a Move Edu, uma rede de franquias com mais de 1.000 escolas, um faturamento anual beirando 600 milhões de reais em 2022. Um outro caso é o Daniel Pereira Alves, de 29 anos, dono do Armazém Confiança em São Paulo. Teve uma jornada fascinante que exemplifica a adaptação rápida às mudanças do mercado e a importância de um fluxo de caixa bem gerido para manter o negócio em pé durante as crises. Daniel, dono do Mercadinho de São Paulo, viu seus planos de crescimento forçados acelerar drasticamente por causa da pandemia, em Covid-19. Daniel Pereira Alves planejava expandir seus serviços de delivery, mas foi forçado a acelerar a estratégia devido à pandemia. Com a queda nas vendas presenciais, ele rapidamente adaptou o negócio, ampliando as vendas por telefone, aplicativos e fazendo entregas com seus próprios funcionários. Essa rápida reação manteve o fluxo de caixa ativo e garantiu a sobrevivência no mercado. Ele aprendeu a fazer também que o fluxo de caixa funcionar. Você já deve ter visto várias ferramentas e planilhas de fluxo de caixa no mercado. São muitas, tantas gratuitas como pagas. A maioria dessas soluções exige tempo, aprendizado técnico, e muitas vezes você acaba perdido no meio de tantas formas. Veja o que tem no mercado e que muda com o fluxo de caixa do método CFC. Vou mostrar aqui alguns deles. Eu vou abrir aqui a janela do Google, vejamos, tem alguns casos aqui que eu posso te mostrar. Deixa eu te mostrar aqui no Google algumas das ferramentas. Você digitar ali, notícias de empresário que teve resultado com fluxo de caixa, você vai encontrar inúmeras planilhas que podem falar sobre você. Olha só, aqui como gerenciar o fluxo de caixa, diferença entre lucro e fluxo de caixa. Eu falo para você desse método. Aqui tem alguns pílulas de métodos diretos, que é muito complicado. O DFC eu facilito para você a vida. Enfim, você vai encontrar uma série de coisas que podem ter. Cadê o lucro? E a gente vê que o lucro a gente não acha no fluxo de caixa. Eu mostro para você isso. Então, se eu clicar aqui, de repente, clicar em alguma situação aqui, eu posso verificar o que acontece nesse método, o que você vai ter. Então, tem uma série de coisas que podem acontecer para você aqui. Então, precisa de ajuda, acesse. Então, tem a importância da empresa, alguma coisa que vai falar sobre fluxo de caixa. Mas eu quero mostrar para você que tudo isso você pode acessar, está disponível, mas que o método CFC é muito diferente. Fica aqui, vou te mostrar essas diferenças. Veja essa planilha aqui, essa outra planilha aqui, e tudo isso é muito diferente no método CFC. Mas não quero lhe mostrar planilhas, eu quero mostrar como faz o fluxo de caixa, seus segredos, nova visão e como será aplicado no seu negócio, viu? Muitas planilhas, tudo sobre fluxo de caixa, mas nenhum deles te mostra os segredos, e ainda nenhum faz você obter o fluxo de caixa em dia. Nenhum deles faz você construir o seu fluxo de caixa de forma personalizada e exclusiva, como no método CFC. Nenhum deles te explica como não deixar os fornecedores atrasados, como tirar férias, como prever as inúmeras alternativas que você pode fazer para controlar o dinheiro. Mas a verdade é que nenhuma delas realmente mostra os segredos do fluxo de caixa, e principalmente nenhuma delas te ajuda a implementar em um único dia. Entenda como funciona o fluxo de caixa, entenda com quem fez e gostaram do método CFC. Veja quem já conseguiu fazer o fluxo de caixa com o método.
assim como o Tiago, o Borel, a Camila, o João, o Christian e tantos outros que podem fazer isso, o Samir, e tantos outros que você pode verificar aqui depoimentos disso. Outros casos reais que foram publicados na revista Pequenas Empresas Grandes Negócios também pode te mostrar como isso também pode funcionar e pode ajudar para você fazer o fluxo de caixa. Então, para você que gostaria de desejar de ver uma série de casos reais onde o fluxo de caixa ajuda, você tem lá a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, que vai revelando. Então, assim, abra sua empresa sem medo. Ele vai falar que você precisa de um capital de giro, que você precisa estudar o caso. Você tem aqui, ó, fique no azul, né, que é justamente você ter um caixa que você deixa no azul. O método CFC mostra para você como é que você faz isso. Mas aqui, todas essas situações aqui de você montar um negócio, cuidar do negócio, vai precisar de você administrar o dinheiro. Como conseguir dinheiro dos seus sonhos, como ter ideias, né? Como você trabalhar em cima disso. Então, a ideia é importante, o negócio é importante, mas você não ter um caixa, não ter um capital de giro aqui, vai mostrar que tem pesquisas que mostram que nos 5 primeiros anos, 40% das empresas morrem porque não tem capital de giro. Então eu quero te dizer, tem uma alternativa para você não entrar nessa estatística de mortalidade. Então fica aqui, veja mais detalhes sobre o método CFC, tá bom? O método surgiu da aplicação de descobertas e entendi como fazendo o fluxo de caixa melhora o caixa. Poderia tirar férias, melhorar as compras, programar os pagamentos dos fornecedores sem atraso, investimentos planejados, aquelas despesas de final do ano, do 13º, diminuir empréstimos e organizar estruturas de capital para guardar o dinheiro para não fazer seus empréstimos. Bom, há 15 anos decidi que precisava dar um próximo passo da minha carreira e aperfeiçoar minhas habilidades. Tudo estava indo bem, o empreendimento estava fluindo, a minha família estava em harmonia, os clientes satisfeitos e com ótimas perspectivas de crescimento. Decidi então começar no mestrado. Pensa na cena perfeita. Trabalho, família, estudo, caminhando em sintonia, mas logo no início veio o primeiro choque. Eu precisava ler 250 páginas por semana. Absurdamente difícil. Tentei, mas logo vi que era impossível fazer. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais inesperado. Do nada, tudo mudou. Meu filho de 5 anos foi diagnosticado com leucemia. Você consegue imaginar? Eu estava no meio do mestrado, cuidando do negócio, e agora tinha que lidar com essa notícia devastadora. Falei para minha esposa, Luciane, que iria parar o mestrado. Ela, com uma força impressionante, me disse, não, vamos continuar. O dinheiro, o que teria que deixar o trabalho, que colocava uma situação difícil, mais complicada. Eu que já estava lutando para manter tudo em ordem, agora precisava lidar com a doença do nosso filho e com uma incerteza financeira. Isso foi o período mais difícil da minha vida. O caixa da empresa já não estava positivo e mesmo assim eu precisava viajar para atender clientes e continuar com meus compromissos. Chegou a um ponto que eu embarquei para Curitiba com apenas R$1 no bolso. Sim, R$1. Eu ainda tinha que seguir para São Paulo logo depois, mas por fora eu estava parecendo forte, incentivar minha esposa, apoiar meu filho e ao mesmo tempo manter a imagem profissional confiante com os clientes. Quando voltava para casa, era ajoelhar e pedir força para continuar. Foi aí que o fluxo de caixa começou a fazer sentido para mim. Durante esse período tive que aprender a ser extremamente eficiente com o dinheiro que tinha. Me tornei um especialista em encontrar promoções, comprar passagens aéreas com antecedência, negociar com fornecedores e controlar até o último centavo. No auge da crise, eu conseguia comprar passagens aéreas por R$1, R$10, R$50, simplesmente porque sabia quando e como fazer isso. Essas lições financeiras, na prática, me ensinaram como organizar o dinheiro, prever fluxo e evitar os riscos. Graças a Deus, meu filho foi criado. Minha esposa, meus filhos e eu voltamos a ter uma vida normal. E essa experiência me mostrou que o fluxo de caixa não é apenas uma ferramenta de números, é um verdadeiro guia para tornar as melhores decisões, especialmente em tempos de crise. No final, tanto você como eu passamos por altos e baixos.
E o planejamento financeiro, mesmo nas piores condições, pode ser o diferencial que nos ajuda a sair dessas situações e prosperar quando as coisas melhoraram. Comecei a aplicar o método ainda meio teórico com as empresas e fui percebendo que o fluxo tinha alguns segredos e que tinha também situações em que não era visível que o mapa do fluxo de caixa revelava. Alguns, não poucos, depois de prontos o mapa do fluxo de caixa e tentando fazer uma leitura mais aprofundada do que revelava. Normalmente a resposta era: não estou vendo nada. Comecei a registrar as descobertas. Vamos entender o que é fluxo de caixa. Para entender o fluxo de caixa, é importante saber que ele leva em conta os valores existentes em caixa, além dos aportes feitos por investimentos e sócios, bem como dinheiro em conta da empresa. Veja, muitos empresários se perdem na confusão com controle de caixa e fluxo de caixa. E essa confusão pode custar caro. Deixe-me contar uma verdade para você que talvez ainda não tenha percebido. Controle de caixa é aquela rotina diária que muitos fazem anotando as vendas e conferindo o dinheiro no dia. Parece suficiente, não é? Mas aqui está o ponto-chave. Ele não te mostra o que realmente está acontecendo com o seu dinheiro. Sabe por quê? Porque o controle de caixa só foca nas vendas. E se alguém pagou com cartão de crédito, cartão de débito, esse valor só vai entrar dias depois. Ou seja, você não está vendo o dinheiro de verdade. Agora, o fluxo de caixa é outra história. Ele vai muito mais além dessas anotações diárias. Ele revela o comportamento real do seu dinheiro. O fluxo de caixa não só registra o que está entrando e saindo, mas antecipa o que está por vir e projeta o futuro da sua empresa, prevendo receitas e despesas ao longo do tempo. E é aqui que a mágica acontece. Você começa a tomar decisões estratégicas, sabendo exatamente quando terá dinheiro em caixa para investir, pagar contas ou até mesmo expandir o negócio. Sem um bom fluxo de caixa, é como navegar em mares desconhecidos sem um mapa. Você pode achar que está no rumo certo, mas corre o risco de ser surpreendido por tempestades financeiras que vão chegando. E acredite, muitos naufragam antes mesmo de perceber o tamanho do problema. Agora, com o fluxo de caixa bem feito, você não só prevê essas tempestades, como também sabe exatamente quando agir, garantindo o seu barco, ou melhor, o seu negócio, siga firme em direção ao sucesso. Então, se você ainda está preso ao controle de caixa, agora é hora de mudar isso. Venha descobrir o verdadeiro poder do fluxo de caixa e tome as rédeas do seu negócio antes que os problemas tomem o controle por você. Ou seja, o controle de fluxo de caixa não oferece os movimentos de dinheiro, oferece um caixa de visão mais ampla, orientada à gestão financeira de forma planejada e preventiva. É só comigo que você realmente entende o poder do fluxo de caixa? Claro que não. Eu já te mostrei alguns exemplos aqui de empresários adotar essas ferramentas, outros modelos de caos financeiros em liberdade e tempo para si mesmo. Mas você sabia que 40% das empresas no Brasil têm problemas de caixa? E dessas 80% não utilizam o fluxo de caixa adequado? É chocante, não é? Segundo o Sebrae, as estatísticas são preocupantes. 29% das micro e pequenas empresas fecham em até 5 anos e no comércio essa taxa ainda é 30%. E sabe o que está por detrás disso? A falta do planejamento financeiro. Muitos ignoram a importância de ter um fluxo de caixa bem estruturado. Isso nos leva direto à falta de capital, dívidas e, infelizmente, ao fechamento. Mas você pode mudar isso. Com fluxo de caixa certo, você não apenas evita esses problemas, mas também cria uma vantagem competitiva, garantindo que o seu negócio mantenha a rumo certo e principalmente sobra de tempo para você viver a vida como você merece. O principal motivo para o fechamento é a falta de capital de giro que essas pesquisas revelam. 54% perde tudo quando fecham, até no período de 5 anos. Então, é para você que já percebe a importância do controle financeiro, mas ainda sente que não consegue visualizar uma solução clara para que seu negócio supere os desafios da sua finança com o mínimo de tempo e esforço. Boa notícia é que os números revelam padrões invisíveis, como seus clientes compram, quando o dinheiro vai faltar e quando são os dias críticos para agir.
Imagine ter certeza absoluta sobre onde está o problema e mais, enxergar várias alternativas para manter o seu fluxo de caixa saudável. O método CFC não é apenas mais um, é único, porque ele mostra o invisível, te dando poder para prever e resolver antes que as dificuldades te atinjam. Deixe-me te apresentar as diferenças que tornam o CFC a escolha que vai transformar seu negócio. Veja um fluxo de caixa. Nada mais é que lançar as entradas e saídas. Você encontra isso por aí, né? Já citei outras estações no YouTube, aqui jornais, revistas, etc. Mas veja, alguns dos invisíveis que esses outros métodos não mostram. Daqui um mês terei dinheiro. Normalmente o fluxo só mostra os acontecimentos do passado, mas o método CFC trabalha a identificação de saber o futuro. Este é o segredo que estou prestes a te revelar. Já que você está até aqui, como bônus vou te revelar. Se você faz uma compra, então sabe quanto tem que pagar. Quando também é necessário oferecer vencimento para tudo. De igual forma, identificamos as entradas e como iremos receber. Feito isto, você dará a apuração correta do saldo futuro. Empresários frequentemente utilizam sistemas informatizados para gerenciar o fluxo de caixa, mas a maioria desses sistemas foca no passado, mostrando uma visão contábil limitada, o que eu chamo de dirigir olhando pelo retrovisor. Isto impede uma gestão eficaz, pois se ontem não havia dinheiro, você faz o quê? Nada, já passou, né? A chave está em prever o futuro, saber o tamanho do esforço necessário que vai agir com antecedência. Eu te revelei 2 segredos importantes do método CFC. O foco do futuro e a tomada de decisão baseada no fluxo real da empresa que será entregue na imersão do fluxo de caixa para você. Ele garante que ao final do dia os participantes sairão com o mapa do dinheiro das suas empresas em mãos, preparados para enfrentar desafios financeiros com segurança e controle. Fazendo comparações, verificando a saúde financeira, observando como se comporta o capital de giro e considerando cenários diversos para preparar a empresa para as variações no mercado. A revolução do fluxo de caixa com a metodologia CFC. Se você já se viu perdido em planilhas Excel, repletas de formas que parecem não bater, ou frustrado com aplicativos como Conta Azul, o sistema Omni, que apenas trazem e promovem praticidade, simplesmente não consegue acompanhar a realidade do seu negócio. Então, você não está sozinho aqui. Muitos empresários lutam para ajustar sistemas complexos e percebem que eles não são feitos para micro e pequenas empresas. São confusos, não criam um centro de custos claros e quando você tenta conciliar o banco, tudo parece uma bagunça. O pior, as previsões financeiras que você faz não refletem o que está realmente acontecendo no seu caixa. Com o método CFC, você terá uma solução diferente de tudo que já tentou. Ele vai direto ao ponto, simplifica suas finanças e revela o invisível, as brechas financeiras que você nunca conseguiu ver antes. O verdadeiro segredo está não depender de um plano de contas pré-definido. Com o método CFC, você cria um plano de fluxo de caixa personalizado, alinhado à sua linguagem e interpretação. Isso proporciona flexibilidade sem sacrificar os princípios fundamentais da gestão financeira. Assim, você poderá revelar comportamentos futuros e impulsionar suas vidas, suas vendas também, já que ao planejar o que você prevê tende a acontecer. Planejar, organizar, comandar, controlar se torna a essência da administração eficaz. Enquanto muitos empresários lutam para controlar suas finanças, o método CFC inverte essa lógica. Planeje para depois controlar. Após o planejamento do fluxo de caixa, o método organiza todos os processos financeiros, garantindo que suas decisões sejam tomadas com segurança. Você saberá exatamente quando comprar, vender e guardar os pagamentos. Oferecemos um sistema exclusivo que proporciona uma visão detalhada e integrada de todas as entradas e saídas financeiras da sua empresa, identificando as oportunidades de crescimento que muitas vezes passam despercebidas em modelos tradicionais. Na imersão do fluxo de caixa, você terá acesso a esse sistema, ao final, um bônus especial.
O algoritmo do fluxo invisível revolucionar sua compreensão das movimentações financeiras, identificando vazamentos de caixa que métodos convencionais não detectam. Ele ajusta automaticamente as previsões com base nas mudanças do mercado e comportamentos do seu negócio, garantindo decisões estratégicas mais precisas. Imagine a frustração de usar um produto como Conta Azul sem um fluxo de caixa claro e ainda tendo que passar por treinamentos e ajustes complicados. Ao participar da imersão do CFC, você receberá a mentoria necessária para implementar seu fluxo de caixa de maneira eficiente, sem dores de cabeças comuns. Se você ainda não registra toda a contabilidade ou enfrenta problemas de conformidade, o fluxo de caixa se torna essencial. Não só permitirá gerenciar sua empresa de forma eficaz, mas também facilitará o alinhamento com a sua contabilidade e a organização de todas as condições necessárias para funcionamento plenamente. Não perca essa oportunidade de transformar sua gestão financeira e conduzir seu negócio ao sucesso. Como funciona o método CFC, que é o fluxo de caixa invisível, para você tornar todas as questões de um mapa do dinheiro nas suas mãos. Aqui está uma boa notícia. Você não precisa de um plano de contas pronto. Montamos o plano junto com você, usando a sua linguagem e interpretação, adaptando o método à sua particularidade. Flexibilidade sem complicações. O método CFC revela comportamentos futuros e ajuda você a vender mais, porque quando você planeja, tende a realizar o que foi identificado. O verdadeiro segredo é planejar para depois controlar. Após o planejamento do fluxo de caixa, é crucial organizar todos os processos financeiros, ajustando os controles para que suas ações sejam proativas e não reativas. Compre agora sabendo se terá dinheiro para comprar e vendendo com certeza de que poderá aguardar os pagamentos. Veja que cada pilar do método CFC tem um facilitador que te levará mais rápido para controlar o seu caminho, o seu negócio. Vou explicar cada pilar que você tem daqui para frente. Temos que te falar sobre a evolução no processo de dados. Você tem muitos dados. Esses dados se transformam em informações. E você reunindo dados e informações, você faz um conhecimento e faz conexões. E a partir disso você acaba tendo insights de o que fazer com as despesas, com as contas. Você está todo dia fazendo essa relação aqui. Agora, o método CFC te traz uma sabedoria de qual vai ser o caminho mais curto, mais interessante, de boas práticas, de melhores condições de você fazer o seu fluxo de caixa. Então, eu quero te mostrar que essa evolução traz aqui dados, informações, conhecimentos, insights que você está trabalhando com método que encurta o seu processo e facilita a vida do seu negócio através desse método CFC. Ok? Muito bem, então vamos falar um pouco do que consiste o método. Então esse nosso método, né, tem um mapa mental aqui do método para falar sobre esse método que chama CFC. O que significa o CFC? Significa o segredo invisível do fluxo de caixa. Então, de maneira que isso tudo, temos aqui 4 pilares: segredo invisível do fluxo de caixa e os seus 4 elementos dentro de cada um deles que eu vou mostrar para você. Vamos dar aqui um zoom e vamos olhar cada uma dessas situações aqui para que a gente possa verificar como que você vai entender melhor sobre isso. Então veja, eu trago para você uma questão de falar sobre a questão do pouco todo dia. Esse um pouco todo dia é conseguir colocar você diante de ter disponibilidade para conseguir fazer outras coisas. Então, se você faz um pouco todo dia, é a grande metodologia, você conseguirá fazer outras coisas e você vai dominar o fluxo de caixa.
Um outro item é saber qual o seu prolabore. Muitos às vezes nem sabem qual é o prolabore, às vezes quero precificar um produto e também não tem o prolabore, ou mesmo não tem as anotações definidas do prolabore. Aqui eu revelo esse segredo. Um terceiro item é entender os comportamentos dos números. Como os comportamentos dos números revelam para você a sua compra, o seu cliente, o seu colaborador, os seus gastos. Existem vários comportamentos que depois que tiver o fluxo de caixa montado, eu revelo todos os segredos para vocês nessa metodologia. Identificar o capital de giro é importantíssimo. Tanto é que o Sebrae apresenta que 40% das empresas morrem porque não sabem identificar a questão do capital de giro. Eu mostro esse segredo para você aqui no método CIF, no método CFC. Também o invisível, entender o invisível dos dados. Eu falei em outra oportunidade que você tem dados, tem informações e que eu trago para você enxergar como conseguir fazer os dados funcionar para você de uma forma bastante eficaz. Também, no outro item, reconhecer padrões ocultos. Então, por exemplo, você vende mais na segunda, vende mais na sexta, vende mais no sábado. Então, são padrões que você vai começar a olhar mais clareza. Dívidas escondidas, muitas vezes a gente tem dívidas que não relacionou ou que também são impactantes de empréstimos anteriores e são escondidas. Também vou revelar esse invisível. E erro de precisão. Às vezes imagino que uma venda vai ser 10 mil e de repente estou vendendo 15 mil ou estou vendendo muito mais, 20 mil. Por outro lado, também o fluxo, né? O fluxo, aqui nós temos as previsões financeiras, que é o grande segredo que eu revelo para você de como trabalhar com isso, porque não é contabilidade, e assim você toma decisões para o futuro. E aqui você realmente resolve suas questões financeiras. Gastos com falsas urgências, isso muitas vezes detona o fluxo de caixa e com isso a gente começa a fazer previsões muito mais adequadas para essas urgências também. Um terceiro item é a falha de comunicação. Às vezes o teu compras não conversa com o financeiro, às vezes o recurso humano não conversa com o financeiro, às vezes o departamento de vendas não conversa com o financeiro. Isso tudo se resolve com o fluxo, porque o fluxo passa a ser uma reunião onde todos vão direcionar para aquele instrumento para uma tomada de decisão conjunta. E o monitoramento contínuo, então você vai monitorando o passado, monitorando o presente, fazendo previsões futuras e você vai dominando o fluxo. E para isso o teu caixa então passa a ter uma auditoria da conciliação bancária, ou seja, tudo você faz a verificação, dentro de planos, que você também pode colocar aqui para fazer os seus centros de custo também. E um segundo item são os planos de contingência, quer dizer, o que pode acontecer no futuro, como vai acontecer, que tem a ver com as previsões, mas muito mais que a previsão, você antecipar situações que podem ser previstas e ou não oportunas, mesmo dentro de um caixa. Um terceiro item é a administração da inadimplência. Isso pode afetar muito o seu caixa. De repente, alguns negócios que eu vejo traz muita possibilidade de você trazer recursos novos que estão aí perdidos. E por último, não menos importante, e pelo contrário, esse é o grande tema de que você para de atrasar teus fornecedores negociando estratégias com os fornecedores. E isso tudo é um método que você tem de você trabalhar efetivamente esse mapa mental do método CFC, ok? Então dentro disso é que você vai utilizar para fazer o trabalho da melhor gestão financeira. É importante você saber de todos esses circuitos que eu te mostrei até agora do método CFC. Mais dois dos segredos do fluxo de caixa: diferença entre lucro e liquidez. Tenho visto muitos gestores cometendo um equívoco grande tentando encontrar o lucro no fluxo de caixa. Confundir lucro com fluxo de caixa, e mesmo com o pessoal experiente, no entanto desatento, em que verifica ter dinheiro, então está tendo lucro. E isto é um engano,
Pode ser que até que sim, mas pode ser que momentaneamente e ainda pode ser que tenha um bom giro de antecipação de recebíveis, o que faz pensar que tenha lucro, mas quero te afirmar, somente conseguindo enxergar o lucro através de outro demonstrativo financeiro chamado demonstrativos de resultado de exercício, DRE, que eu posso te mostrar em outro produto, e o qual em outro artigo posso te falar mais sobre esse demonstrativo. E ainda, uma empresa pode ser lucrativa no papel, mas ainda assim tem problemas de caixa. O segredo aqui é entender que liquidez é fluxo de caixa. Tempo entre pagamento e recebimento é um segundo segredo que te revelo. As empresas que oferecem longos prazos de pagamento a clientes, o que é comum em estratégia para vender mais, mas tem prazos curtos com fornecedores, acabam enfrentando problemas de caixa. O segredo aqui é acertar o prazo de compra e pagamento, garantindo que o prazo de recebimento seja antes. Esse é um dos grandes segredos no fluxo de caixa. Ao elaborar o fluxo de caixa, você terá uma visão do presente e futuro. É uma excelente ferramenta para avaliar a disponibilidade de caixa e liquidez de empresa. Com essa tranquilidade, você antecipar algumas decisões importantes, como a redução de despesas sem comprometimento do lucro, o planejamento de investimentos, a organização de promoções para descartes de estoques, planejamento de solicitação de empréstimos, negociação para uma dilatação do prazo dos fornecedores e outras medidas para que possíveis dificuldades financeiras possam ser evitadas ou minimizadas. Imagine que o fluxo de caixa da sua empresa é como um barco navegando em um lago tranquilo, transportando dinheiro de um lado para o outro, da receita para as despesas. No entanto, muitos empreendedores cometem erros sem perceber, como se estivesse a bordo de um barco com pequenos vazamentos invisíveis. No início, tudo parece estar em ordem, mas aos poucos a água começa a entrar e eles se veem à beira de um naufrágio financeiro. Um erro comum é concentrar a atenção apenas em grandes despesas, aquelas que são óbvias, como aluguel, salário, fornecedores principais. Isso é como se o capitão do barco só se preocupasse com as ondas grandes, que pode balançar a embarcação, ignorando as pequenas infiltrações que, por um tempo, enchem o casco da água. O que muitos não percebem é que as pequenas despesas diárias, compras triviais, assinaturas que parecem insignificantes, juros de contas a pagar e prazos de recebimentos atrasados são os verdadeiros vilões, embora pareçam inofensivos. Eles se acumulam e drenam o caixa lentamente. O segredo para o fluxo de caixa saudável é identificar e tampar essas pequenas brechas invisíveis antes que causem grandes problemas. Eu lembro disso constantemente aos empresários. Um outro erro recorrente é não ter o planejamento adequado. Muitos gerentes de fluxo de caixa reagem apenas nas entradas e as saídas, sem um plano claro para os próximos meses. É como navegar sem mapa, você se move contra o vento, né? O dinheiro chega, mas sem saber para onde está indo. O fluxo de caixa não é apenas o dinheiro que entra e sai. Trata-se de prever o futuro e saber quando as tempestades vão chegar e se prepara para elas. O planejamento antecipado de entradas e saídas, alinhados com a estratégia de recebimento e pagamento, mantém o barco firme, mesmo em tempos de crise. Os empresários deixam o barco financeiro à deriva, sem monitorar regularmente as entradas e saídas. Eles verificam o saldo de uma vez por mês ou apenas quando sente que há problemas, em vez de acompanhar semanalmente, diariamente. Isso é equivalente a deixar o barco se mover, né, na correnteza sem controle. Em algum momento ele vai colidir com as rochas e quando isso acontecer será difícil de recuperar. Ficar o dia inteiro no financeiro também não é um bom método. Sem direcionamento claro é outro erro. A crença de que sempre haverá dinheiro para tudo ou que o negócio nunca precisará de mais capital é uma armadilha. A solução para os problemas financeiros não é apenas vender mais, mas entender e reunir todas as despesas, incluindo aquelas claras do prolabore. Lembra daquele prolabore, a tua parte como empresário, que normalmente não são lançadas. Anotar conforme os controles apontam não é suficiente, é preciso identificar o verdadeiro mapa do dinheiro. A falta de avaliação sobre o que realmente serve ou não serve para o negócio para levar às decisões financeiras desastrosas.
Não deixe que o seu barco financeiro afunde. É hora de tomar as rédeas do seu fluxo de caixa, identificando as brechas invisíveis e planejando o futuro com clareza. O método CFC está aqui para te ajudar e fazer isso em um único dia. Venha descobrir como dominar o fluxo de caixa da sua empresa e prepare-se para navegar em águas tranquilas. O fluxo de caixa deve ser monitorado constantemente. Um piloto atento observa não apenas o que está acontecendo agora, mas também o que pode acontecer no próximo mês, no trimestre, no próximo dia. Isso permite ajustes rápidos para evitar que a aeronave enfrente turbulências financeiras. Assim como o piloto que verifica a rota, as condições climáticas, o estado da aeronave, o gestor financeiro deve ter uma visão clara do presente e do futuro da empresa. Ignorar essas variáveis é como voar sem plano de voo e os riscos são altos. Para aqueles que desejam ganhar dinheiro gerenciando o fluxo de caixa da empresa, o grande diferencial está em se tornar um piloto financeiro habilidoso, aquele que sabe identificar os vazamentos invisíveis, prever as turbulências financeiras e manter a aeronave sempre em direção ao sucesso. Você não só ajudará as empresas a manter-se no ar, mas também a prosperar em um céu muitas vezes tempestuoso. Você pode usar funções simples do Excel para registrar tudo o que está acontecendo no dia. Não precisa ser um expert em finanças para implementar essa estratégia. Ao fazer lançamentos diários, você cria um histórico que permitirá identificar padrões e prever problemas. E a melhor parte disso, depois de tudo pronto, a manutenção desse fluxo de caixa pode ser feito, que eu digo, no máximo em 30 minutos por dia no financeiro. Basta distribuir essa tarefa na sua agenda de trabalho, tornando a parte do seu dia a dia com segurança. Aqui no método CFC, que é o segredo invisível do fluxo de caixa, ao aplicar esse método, você vai além dos simples registros da entrada e da saída. Você aprenderá a entender o que cada número significa, como eles interagem entre si e como isso se traduz em decisões financeiras mais inteligentes. O CFC ajuda a revelar os segredos que permitem tomar as decisões assertivas, evitando que a aeronave financeira da empresa enfrente turbulências desnecessárias. Ao se tornar um piloto financeiro competente, você não apenas melhora a saúde financeira da sua empresa, mas também transforma a sua própria carreira em uma trajetória de sucesso. A chave está em monitorar constantemente o fluxo de caixa e aplicar as estratégias corretas para que juntos vocês possam voar em céus mais claros rumo a novas oportunidades. Aqui eu quero te falar sobre como esse método funciona. Agora você tem um tempo limitado e nesse processo da imersão também são vagas limitadas. Você vai ali, nesse processo ali, em torno de R$1.000, você vai fazer esse workshop da imersão do fluxo de caixa. Em um único dia você vai ter um mapa do dinheiro nas suas mãos. Eu garanto para você. E ainda, para garantir isso para você, eu vou oferecer aqui um bônus de 2 horas de consultoria que eu vou estar diretamente ligado para você para garantir que você vai ter o seu fluxo de caixa e estarei presente também para verificar os seus depoimentos dizendo como foi esse processo e fazer. Passar um dia para elaborar o fluxo de caixa comigo, você vai ter ao final do dia o fluxo de caixa. Você já parou para pensar nas vantagens de ter o produto certo para gerenciar esse fluxo de caixa? Vamos lá, porque é a hora de deixar o medo de lado e conquistar o sucesso financeiro. O que você pode perder se não agir? Pense nas possibilidades. Um carro novo, uma casa nova, plano de saúde, férias, viagem dos seus sonhos, ou mesmo a tranquilidade financeira que tanto deseja. Por que você tem medo de comprar um carro? Né? Você aluga imóveis comerciais ou ainda não hesita em investir em um iPhone novíssimo. A mesma mentalidade deve se aplicar às suas finanças. Você não tem medo de contratar funcionários. Então, por que tem medo de investir na sua educação financeira? Aqui vai uma oportunidade para você. Se você não fez o fluxo de caixa, já pode ter dado um passo em falso. Lembre-se, para ter sucesso nas finanças, você precisa de 2 coisas: aporte e tempo. Mas a ação é o que realmente impulsiona seu crescimento. O tempo te ajuda muito com o método CFC.
Na imersão do fluxo de caixa, tudo está esquematizado, maceteado, ajustado, facilitado. Você não precisa se preocupar com nada, basta preencher o formulário, compartilhar seu depoimento depois, mostrando como aprendeu e obter os resultados reais do fluxo de caixa. Imagine o que isso vai fazer com seus sonhos. Mesmo um vendedor de cachorro-quente precisa de um fluxo de caixa para fazer seu negócio funcionar. E você, o que fará com seu dinheiro? O que importa são seus objetivos de dinheiro. Filhos, família, seguros, plano de saúde, casa, negócio. Não deixe o medo te paralisar. Mude sua realidade com o que você aprende hoje e vá mais longe. Ao participar da imersão do fluxo CFC, você terá acesso a técnicas práticas, mão na massa, para gerenciar suas finanças de forma eficaz. Você terá um mapa do dinheiro, métodos comprovados e um plano de ação claro para transformar suas finanças. Você chegou ao final dessa aula incrível. E para expressar meu agradecimento pelo seu engajamento até aqui, eu vou reforçar. Eu vou te oferecer um bônus especial de 2 horas de consultoria na sua empresa para que a gente trabalhe ainda mais as situações dos invisíveis do fluxo de caixa. Se você entendeu que eu sou capaz de oferecer seu fluxo, então só clicar aqui e se inscrever, porque esse preço não será por muito tempo e as vagas são limitadas. Até aqui uma aula show! E quando você pagaria por seu fluxo de caixa? Eu te afirmo que investiria muito mais. Quanto custa as pessoas que têm para fazer o fluxo de caixa e você não tem? Quanto vale suas férias, seus investimentos, suas tranquilidades? Tempo para fazer outras coisas. Isso não tem preço. Aqui você encontra o seu fluxo de caixa. A frequência ideal para fazer o fluxo de caixa pode variar de acordo com o tipo de negócio e suas particularidades. Afinal, a companhia ser um pequeno negócio ou ainda crescimento ou uma grande empresa. No entanto, é importante que seja feito com regularidade, de preferência diariamente. Eu ensino que seja diário, para que seja uma visão atualizada e uma situação financeira, isso traz dentro do método. É possível identificar possíveis problemas e tomar medidas preventivas para evitar situações que possam se agravar financeiramente, e o método ajuda. Esse fator ajuda a diminuir a dívida líquida e atingir níveis menos preocupantes, ou eu digo, águas tranquilas, navegando em mares de águas tranquilas. Ao elaborar o fluxo de caixa, diversos erros podem cometer sua eficácia. Um equívoco muito comum é negligenciar despesas variáveis, levando as projeções de forma imprecisas. Além disso, outro erro é não considerar as sazonalidades que afetam a receita e despesa. Uma falta de detalhamento nas categorias pode obscurecer insights importantes. E ainda, a procrastinação na atualização do fluxo de caixa reduz sua utilidade, tornando-se menos responsivo às mudanças. Já percebi muito dentro disso e ajudo meus alunos a conseguir fazer a resolução disso. Além disso, subestimam custos futuros e depender exclusivamente de vendas, a cada momento para resolver seus problemas. Isso é um equívoco também. São inúmeras e essenciais para a gestão financeira eficaz de qualquer empresa algumas das principais situações que eu incluo, e que é a avaliação da saúde financeira, que permite o monitoramento, o desempenho financeiro, proporcionando uma visão clara dos gastos e receitas, o que ajuda a identificar problemas e as oportunidades. Tomar decisões mais assertivas e ter uma visão detalhada das finanças. O empreendedor, você, pode tornar as decisões estratégicas planejando o presente e antecipando o futuro da sua empresa. Transparência financeira, um fluxo de